como agrada a Deus. Você pode dizer comigo, vivendo como agrada a Deus. Ser cristão nos dias de hoje, nós dizemos que nós somos cristãos, pegar a nossa Bíblia, baixar ela em nosso celular, escutar louvores, hoje em dia se tornou algo relativamente comum. Hoje em cada esquina que você anda, você encontra a igreja. Por exemplo, lá na Leste-Oeste, lá na Iparana, cada esquina que a gente passa, em cada 10 metros, nós encontramos uma igreja, e além do mais, uma igreja do lado da outra, né? Nem para ser um quarteirão depois, uma é do lado da outra. Então, hoje em dia, a nossa fé, ela está muito bem expandida, e ainda mais aqui no Brasil, onde é fortemente a cultura católica, mesmo sendo um país laico, onde todas as religiões, elas podem habitar, mas nós temos como a supremacia católica protestante, e hoje em dia se tornou comum, mas também era comum lá atrás, no tempo da igreja primitiva, quando o imperador Constantino, ele se converteu ao Evangelho, foi pregado a ele se converteu. Assim que ele se converteu, ele determinou que o cristianismo, o Evangelho, ele seria a religião oficial daquele império. E agora o Império Romano passa a não ser mais um império que vai atrás de conquistar reinos, mas agora é um império conquistado pelo cristianismo. E isso, se nós pararmos para pensar, é bom, mas trouxe um grande problema, porque quando o imperador Constantino, ele disse assim, o Evangelho agora vai ser a religião oficial, muitas pessoas começaram a seguir o Evangelho. E por mais que nós pensemos que isso é bom, e de fato é bom, porque Paulo vai falar, não importa se seja por mal, seja por bem, que o Evangelho seja pregado. Isso fez com que o Evangelho se tornasse muito comum. Então, naquela época, todos queriam ser evangélicos, todos queriam ser cristãos, porque eles foram convertidos pela palavra? Não, mas porque eles foram induzidos a se tornarem cristãos, porque era a religião daquela época, era, entre aspas, a moda daquela época. Então, muitos seguiam o Evangelho por moda, muitos seguiam por pessoas que seguiam, muitos seguiam o Evangelho para agradar o próprio imperador. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia nós vemos que uns são cristãos e vão para a igreja por conta de outros. Uns vão porque querem namorar, ou querem encontrar um esposo, ou muitos querem ir porque querem ganhar dinheiro. Aonde já se viu, se nem o próprio apóstolo Paulo foi um homem milionário, quanto mais nós vamos crer em Deus para ganhar dinheiro. Muitos não, porque às vezes não tem nada para fazer, querem um convívio social para poder estar dentro. Muitos vão também para agradar pessoas, muitos vão para conseguir benefício. Na época em que essa igreja foi fundada, nós tínhamos muitas pessoas, porque nós dávamos cestas básicas. Só que as condições foram apertando, nós não fomos mais conseguindo, mas nós vamos, em nome de Jesus, voltar a conseguir. Quantos creem que nós vamos voltar a distribuir muitas cestas básicas, não só para os que estão aqui na igreja, mas para todos quantos puderem. Mas quando nós paramos, muitas pessoas desapareceram. Então, nós vemos que pessoas vêm para a igreja, muitas pessoas hoje, é comum, não virem para a igreja por causa de Jesus, porque em muitas igrejas Jesus não tem sido pregado, tem sido pregado de fato o dinheiro, tem sido pregado de fato a prosperidade em Deus. Mas a prosperidade em Deus não quer dizer de dinheiro, quer dizer de prosperidade, de paz no nosso espírito. E isso nós temos de sobra, porque isso nós temos quando nós temos ao Senhor. Nós podemos dizer amém para essa palavra? Então, hoje é muito comum as pessoas dizerem, eu sou cristão. É muito comum alguém andar com um crucifixo aqui no pescoço. É muito comum a gente postar nas nossas redes sociais um louvor. É muito comum a gente ver alguma coisa relacionada ao Senhor e postar. Mas, será que nós estamos vivendo como agrada a Deus, ou nós estamos dizendo, eu sou cristão? Luciano Subirá, um grande pastor
dessa nação, dessa época, dessa geração. Ele, em seu livro Até Que Nada Mais Importe, vai dizer em um capítulo específico que nós não vivemos somente, nós somos amados por Deus. Quantos são amados por Deus? Você pode dizer, sim, eu sou amado. Ele vai dizer, nós somos amados, mas não quer dizer que por nós sermos amados, que nós vamos viver de uma maneira que agrada a Deus. Você entende? Não é porque eu sou amado, porque amado eu fui lá na cruz. Amado, Jesus, ele já me amou, morrendo por mim na cruz. Mas além de eu ser amado, eu preciso viver de uma forma que agrade a Deus. A palavra do Senhor diz, Paulo vai falar em Gálatas 5:22, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quantos podem dizer amém? Glória, essa palavra? Glória a Deus. E trazendo essa palavra para nós, nessa breve introdução, à luz da Escritura, à luz de 1 Timóteo, capítulo de número 4, 12 até o 16, eu quero ver com meus irmãos e expor algumas verdades que faz com que nós vivamos de uma forma que agrade a Deus. Então, se você puder acompanhar comigo, o versículo de número 12, vamos ler juntos, diz assim: não despreze ninguém a tua mocidade, mas seu exemplo se és na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Bom, por que Paulo ele começa dizendo, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade? Por três coisas. Primeiro, Timóteo ele era um rapaz jovem, ou seja, jovem, quando ele fala aqui no grego, ele se refere a uma pessoa de menos de 40 anos. E alguém com menos de 40 anos naquela época era uma pessoa jovem, porque só podia aconselhar uma pessoa, só podia ser determinado como um conselheiro quem tivesse mais de 60 anos. Então Paulo ele está dando conselhos aqui a um jovem pastor, que além de ser jovem, ele também era tímido. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando nós somos chamados por Deus, nós não somos chamados perfeitos. Deus ele não nos chama quando nós somos perfeitos, mas ele nos chama imperfeitos para mostrar a sua graça através da nossa transformação, através da transformação do Senhor na nossa vida. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Porque o Senhor não chamou Moisés sabendo falar. O Senhor chamou Moisés sendo gago, tímido e medroso. O Senhor não chamou Paulo quando Paulo era o maior pregador do Evangelho. O Senhor chamou Paulo quando ele perseguia a igreja, quando ele era um grande perseguidor que respirava ódio contra a igreja do Senhor. O Senhor, ele não chamou você, o Senhor não chamou a mim quando nós éramos perfeitos, porque perfeitos nós não somos, e perfeitos nós só seremos quando nós subirmos ao céu. Mas o Senhor nos chamou imperfeitos para mostrar a sua graça através da transformação dele na nossa vida. Você é um chamado por Deus. Não importa se você é tímido, se você não sabe falar, não importa se você não sabe cantar, se você pensa que não foi chamado, se você acha que não tem um dom, quero te dizer uma coisa, Deus te chama para servir a Ele mesmo assim, porque o Senhor te chama para te transformar, para que através da tua transformação as pessoas vejam a glória dele na sua vida e você seja um canal de bênção para a sua casa, para a sua família. Quantos podem levantar a mão? Quantos podem receber essa palavra? Levante a mão, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Você será um grande homem de Deus, você será um pregador da palavra, você será um homem e uma mulher que levará muitas pessoas ao Senhor, independente se você agora, se você se acha ruim, se você se acha fraco, se você se acha sem sabedoria, o Senhor, Ele vai te capacitar. Quantos creem? Pode dizer amém para essa palavra em nome de Jesus. Então, nós vemos que Timóteo, ele era, além de um jovem, além de tímido, ele era doente, o que fazia com que as pessoas, e até mesmo Timóteo, meu irmão, olhasse para ele e dissesse assim: eu não sou capaz. Timóteo, ele não tinha coragem, muita coragem, porque ele era doente, porque ele era jovem. Mas o Senhor dizia assim: eu chamei você. E Paulo sabia disso.
Por isso que Paulo disse assim: Timóteo, não deixe que ninguém despreze a tua mocidade. E essa é uma palavra para a gente trazer também para jovens, porque muitas vezes um jovem olha para si mesmo, vê que não tem dinheiro muitas vezes, vê que não sabe muitas coisas, não é capacitado profissionalmente. Ele olha e diz assim: eu não sou capaz. E às vezes isso impede de nós conseguirmos, às vezes, o que Deus tem para a nossa vida. Às vezes a timidez vai nos atrapalhar muitas vezes na nossa vida, mas saiba que o Senhor está contigo, então vai. O Senhor diz para Josué, ele está prestes a ser o sucessor de Moisés. Ou seja, Moisés, o homem que era tímido, que era gago, ele agora morre, e agora sobe para Josué liderar a nação de Israel. E Josué, acredito que ele se olha, ele diz assim: eu não consigo ser como Moisés foi. Eu não consigo, talvez eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, às vezes puxando para nós, eu não vou conseguir ser um pai bom. Eu não vou conseguir ser uma mãe boa. Eu não vou conseguir educar meu filho, minha filha. Eu não vou conseguir ter um futuro bom. Mas o Senhor diz assim: seja forte e corajoso. Não tema e não desanime, porque Ele diz: eu sou com você. Saiba disso nessa noite. É uma palavra para nos ensinar a vivermos como agrada a Deus. E para vivermos como agrada a Deus, nós precisamos entender que nós somos chamados, que o Senhor é conosco. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Amém? Bom, quando Paulo ele diz a Timóteo: não temas, ou não deixe que ninguém despreze a sua mocidade. Depois ele diz a Timóteo: não deixe que ninguém despreze a tua mocidade, mas seja você um exemplo. Você pode dizer comigo: seja você. Melhor, diga assim: eu tenho que ser um exemplo. Abel, bota para mim, por favor, o versículo de número 12. Vamos ler assim: mas ser o exemplo dos fiéis, ou em outra tradução, o padrão dos fiéis. E ele vai dizer 5 coisas em que Timóteo ele tem que ser o exemplo, que é 5 ensinamentos que nós, eu e você, devemos ser o exemplo para os fiéis. Para os fiéis somente, para a pastora, para a obreira, para o diácono, não, mas para aqueles que não são, às vezes, da nossa mesma fé. Nós temos que ser o exemplo. E o primeiro, diga comigo na palavra, A palavra, ela, em seu mais profundo significado nesse texto, ela vai significar maneira de falar. Ou seja, Paulo ele não está dizendo: você seja um exemplo quando você for pregar a palavra. Não. Paulo ele diz: seja um exemplo na sua maneira de falar, Timóteo. Seja um exemplo na sua maneira de falar, Timóteo. Porque as pessoas que estão ao seu redor, elas vão considerar a autoridade que você tem em Deus, a sua autoridade espiritual, quando você for exemplo na sua maneira de falar. Meu irmão, você quer ser visto como um cristão? Você quer que as pessoas te olhem e digam assim: aquela é uma mulher de Deus, aquele é um homem de Deus? É quando você portar a sua maneira de falar. Porque Timóteo, ele era visto sim como autoridade. Ainda que ele não se visse como autoridade, ele era visto como autoridade. Talvez um jovem olhasse para ele, mais jovem que ele, e dissesse assim: eu quero ser como Timóteo. Mas pensa comigo, se esse jovem visse Timóteo falando um palavrão, falando mal de outra pessoa, será que ele iria querer ser como Timóteo? Aliás, será que Deus iria se agradar da maneira como Timóteo estaria vivendo? Por isso que Paulo ele diz: Timóteo, seja um exemplo na sua maneira de falar. Porque se nós vivemos no Espírito, nós também devemos andar no Espírito. Se eu digo que eu creio em Deus, eu também tenho que falar, escute isso. Se eu digo que eu creio em Deus, eu tenho que falar de uma maneira que glorifique ao Senhor. Quer dizer que eu tenho que falar de uma maneira cordial, excelentíssimo, maravilhoso, subalterno, não. Você tem que falar da maneira como você fala, mas falar glorificando ao Senhor. Sabe, meus irmãos, maneira de adoração não é somente quando você vem aqui na igreja e louva.
Adoração é na sua maneira de falar. É como você fala com a sua esposa. É como você fala muitas vezes com o seu marido. É como você fala com o seu filho. É como você fala com a sua mãe. Nós glorificamos a Deus e nós somos exemplos de verdadeiros cristãos quando nós ajeitamos a nossa forma de falar e nós dizemos assim: minha maneira de falar, o que eu falar, o que sair da minha boca será para glorificar a Deus. Eu posso ouvir um amém nessa noite? Porque Tiago vai falar no seu capítulo 3, versículo de número 11 e 12: será que pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água salgada? E nós trazemos para aplicação nesse texto: será que pode sair da minha boca que adora a Deus, também eu posso falar mal do meu irmão? Porque esse capítulo é sobre isso. Ele diz: se você adora a Deus com sua boca, então não fale mal do seu irmão. Isso é uma exortação, porque quando nós somos exortados, nós somos constrangidos, e quando nós somos constrangidos, nós mudamos a nossa maneira de falar e a nossa maneira de viver, e ela passa a ser uma que glorifica a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Precisamos correr porque o tempo ele é muito rápido, passa muito rápido quando nós estamos aqui. O segundo é: seja um exemplo na sua maneira de falar e seja um exemplo na conduta. Repita comigo: conduta. Se diz respeito à nossa postura, a maneira que nós nos comportamos. O Senhor não quer somente que o meu e o seu falar seja santo, mas também que a sua maneira de viver seja santa. Paulo, ele dá conselho a um jovem pastor que não tem muita experiência, e ele diz assim: tenha cuidado, Timóteo, conjecturando na nossa fala, como você trata o irmão que peca. Tenha cuidado, Timóteo, como você lida com a pressão. Quando está tudo indo errado, Timóteo, seja um exemplo. Ei, meu irmão, você que é uma mulher de Deus, você que é um homem de Deus, quando tudo estiver desabando, tiver pessoas do seu lado que não creem em Jesus da mesma maneira que você crê, seja um exemplo. Sabe, meus irmãos, o que muito tocou a vida das pessoas que estavam ao meu redor, e isso é a graça de Deus, não é para a minha glória, é quando eu estava internado no hospital, e quando as pessoas chegavam muitas vezes para me visitar, eu estava tocando meu violão, eu estava agradecendo, eu estava louvando ao Senhor, porque eu reconhecia que naquela situação o Senhor continuava sendo bom, mas isso impactou a vida das pessoas que estavam ao meu redor. Meu irmão chegou para mim e me disse: eu não sei como é que você está reagindo desse jeito, porque eu desse jeito eu já teria entrado em depressão. As pessoas às vezes olham para nós quando está tudo indo errado, porque quando está tudo indo errado, que as pessoas olham para nós e elas olham assim e dizem: vamos ver como é que aquele crente vai reagir. Jesus, quando no Sermão do Monte, ele fala: se alguém bater na sua cara, dê outra face. Isso diz respeito à nossa postura. Como é que nós agimos quando alguém nos ofende? Será que nós oramos por aquela pessoa? Ou será que nós dizemos: vá se lascar? Ou será que nós dizemos: vá para lá? Mas quem é cristão de verdade, eu digo, cristão de verdade não aquele que é perfeito, mas aquele que peca e ele reconhece o seu erro e quer mudar. É aquele que quando a pessoa fala mal de você, você olha e diz assim: Deus te abençoe. Você olha, eu posso ouvir amém nessa palavra? Você olha por aquela pessoa que te atacou, você olha por aquela pessoa que te perseguiu. Eu quero te dizer uma coisa: isso faz tanto bem, isso lava a nossa alma, porque isso nos mostra que nós somos verdadeiros seguidores de Jesus, aquele a qual foi colocado no madeiro, foi cuspido, foi chicoteado, mas ele, todos aqueles a quem chegam a ele perdoa. O verdadeiro seguidor de Jesus era Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, ataca o Sinédrio dizendo: vocês são uma raça de víboras, vocês permanecem com a sua dura cerviz, se vocês não atentam ao Senhor. Ele diz: vocês não atentam, vocês continuam pertinentes, vocês continuam maus como seus pais no passado. E aquele povo indignado cerrava os dentes, pegou Estevão e começaram a apedrejar Estevão.
Mas quando eles apedrejavam, antes de Estevão morrer, Estevão disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É isso de verdade que nos mostra se nós somos cristãos cheios do Espírito Santo. E essa exortação vai para mim e para você, muito mais você que é cristão sozinho dentro da sua casa, porque você tem dever e obrigação de ser um exemplo. Eu sei que às vezes vai ser difícil, eu sei como é na minha casa, às vezes é difícil a convivência muitas vezes, mas o Senhor nos chama para nós sermos exemplos. Quantos são exemplos? Quantos serão exemplos para a glória do Senhor? Posso ouvir um amém nessa noite? Ou seja, nós temos que saber como lidar quando vai tudo errado, porque não somente aqueles que não são cristãos nos observam, mas também Satanás, porque Satanás ele espera apenas modéstia para poder atacar você. Satanás ele espera somente aquele momento que você está estressado, estressada, você está pronto para dar uns gritos e uma pessoa se chegar, você não está suportando nem a você mesmo. Satanás gosta desses momentos e Deus ele nos prova nesses momentos. Nesses momentos a Bíblia vai falar em Hebreus que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Ei, você quer ganhar alguém para Jesus? Seja um exemplo. Seja um exemplo quando tudo estiver indo errado. Porque quando tudo estiver indo errado, as pessoas vão olhar para você. E dependendo do seu exemplo, elas vão dizer: grande é o Deus que ela serve. Grande é o Deus que ele serve. Amém? Então, Paulo ele diz: seja um exemplo de Timóteo na sua maneira de falar. Seja um exemplo na sua maneira de portar. Não se porte de mau jeito. Tenha postura nos cantos. Não fale mal de outras pessoas. Exorte o irmão com amor quando ele pecar. E ainda mais, seja um exemplo no amor e na fé. Repita comigo: no amor e na fé. Quando o apóstolo ele fala do amor, ele não diz do amor que eu amo a minha esposa, do amor que você ama a sua mãe. Ele diz do amor, aquele amor de 1 Coríntios 13. O amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que ele é bondoso, o amor que ele não é invejoso, o amor que ele não é agressivo. Ele diz: ainda que eu falasse em línguas, ainda que eu fizesse milagres, se não tivesse amor, de nada adiantaria. É esse o amor que Paulo ele quer passar a Timóteo, o seu discípulo na fé. Ele diz assim: é o amor que você trata o seu irmão, é o amor que te faz perdoar aqueles que te fizeram tanto mal. Ele não fala do amor a qual eu sinto pela minha mãe. Ele fala do amor aquele a qual você vai, por amor àquela pessoa, você vai e pede perdão. Esse é o amor fraternal entre irmãos. O amor que o apóstolo João vai dizer em sua primeira carta que aquele que não ama seu irmão, ele é assassino. E não é exagero, aquele que não ama o seu irmão é como um assassino. Então ele nos chama para ser exemplo no amor. Você quer ser um exemplo de cristão? Ame ao seu irmão. Jesus diz: há 2 mandamentos: ame ao teu próximo como a ti mesmo, e ame a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós entendemos que nós temos que amar até mesmo aqueles a quem às vezes nós não vamos com cara, nós temos que amar até mesmo aqueles que fizeram um falso testemunho contra nós, nós entendemos o que é de fato ser cristão. Porque Jesus, mesmo nós não merecendo, Ele nos amou. Você pode dizer amém para isso? Amém. Ele te amou, Ele me amou, mesmo sem nós merecermos. Isso significa a graça de Deus. E nós precisamos entender isso e fazer assim também com o nosso irmão. Amém? Você pode virar para o seu irmão e dizer assim: eu te amo, meu irmão. Você pode dizer assim: eu te amo, meu irmão. Não vai para quem você já conhece, não diga assim: eu te amo, meu irmão. Eu te amo, Adeus. Eu te amo, André. Eu amo vocês. Porque é isso que Jesus nos chama a fazer. É amar, é viver em comunhão. É esse o amor que Jesus nos fala. Quantos podem dizer amém? Amém. E na fé, quando Paulo fala na fé, e esse aqui para mim
não é o mais importante, mas é o que mais nós devemos levar em conta. Quando ele fala na fé, ele quer dizer, é o seu relacionamento com Deus. Ou seja, Timóteo, não seja exemplo somente visível que as pessoas podem ver. E o que é que as pessoas podem ver? É como você fala, é como você se comporta, é às vezes como você ama, mas as pessoas não podem ver o seu secreto. Timóteo, as pessoas não podem ver o quanto você busca, o quanto você ora, o quanto você jejua. Então, Paulo ele diz assim, seja um exemplo em tudo isso que é visível, mas seja exemplo muito mais no seu relacionamento com Deus. Porque é com o seu relacionamento com Deus que você vai ser um homem santo de verdade. É com o seu relacionamento com Deus que a sua maneira de falar vai ser mudada. É com o seu relacionamento com Deus que a sua maneira de se comportar vai ser mudada. É com o seu relacionamento com Deus que você vai aprender a amar o seu irmão. É com o seu relacionamento com Deus que você vai ser um verdadeiro homem, mulher de Deus. Quantos querem ser um verdadeiro homem, mulher de Deus? Levante a sua mão nesse lugar. Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida que você será um grande homem e mulher de Deus quando você dobrar os seus joelhos e buscar ao Senhor no seu secreto. Quantos podem dizer amém, aplaudindo o nome do Senhor nesse lugar? Então o Senhor nos chama nessa noite a sermos exemplo, a vivermos de uma forma, escute bem, não somente sabendo que você é amado, que você é perdoado, porque não importa o que você fez na sua vida, não importa se você fez a coisa mais cruel do mundo, que você se acha imperdoável, o perdão do Senhor te alcança, o amor do Senhor ele te alcança. Mas nós devemos viver de uma maneira que não somente nós somos amados, mas que Deus é amado. Porque é muito fácil a gente dizer assim, eu sou amado por Deus, mas é difícil nós verdadeiramente amarmos a Deus. Porque quando nós amamos a Deus, nós vivemos de uma maneira que agrada a Ele. Então o que eu quero trazer com essa mensagem nessa noite, não é que você somente viva aparentemente de uma forma que agrada a Deus, mas viva verdadeiramente como agrada a Ele. Que você não somente diga que crê, eu creio em Deus, eu vou na igreja dia de quarta, eu não falto um culto de doutrina, eu não falto um culto de domingo, mas quando você chega em casa é totalmente diferente. Quando você está no seu trabalho com aquelas conversas imorais, é totalmente diferente, parece que você nunca leu a Bíblia na vida. E Deus, Ele nos chama, e Paulo, Ele nos exorta a não somente dizer eu sou cristão, mas viver de uma maneira que Jesus seja visto na minha e na sua vida. A viver de uma maneira que Deus olhe para nós e diga assim, Ele me ama, ela me ama. A palavra do Senhor lá em Salmos vai dizer que o Senhor, Ele olha para a terra buscando um adorador, buscando alguém que seja bom. E bom, somente o Pai do céu. Mas nós devemos buscar viver de uma maneira que agrada a Deus. Então a minha pregação nessa noite não é para que você levante as suas mãos e dê um glória. E sim, é uma pregação que você vai estar esperançoso, mas é uma pregação que te exorta a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade. Porque é isso que falta nos nossos dias. Vamos lá, alguém olha para você e vê um homem de Deus, alguém olha para você e vê uma mulher de Deus. Essa pessoa vai dizer assim, eu quero servir o Deus que ela serve, que ele serve. E muitas vezes as pessoas vão olhar para você e tipo assim, vão ver que você é um homem de Deus, mas não vão querer servir a Jesus. Mas muito mais grave vai ser se a pessoa souber que você vai na igreja, na quarta, na sexta, domingo, talvez você tenha um cargo na igreja, e elas veem você e veem a maneira como você fala, é uma maneira que parece que nunca teve encontro com Jesus. Então, nós temos que ter cuidado, porque hoje o que a gente vê, principalmente eu vejo na internet,
em toda publicação que um jornal lança sobre a igreja, é uma publicação tendenciosa. E as pessoas hoje, a gente vê muitas pessoas com mágoas com Jesus, não porque Jesus fez algo contra elas, mas porque alguém, seguidor de Jesus, fez algo que para aquela pessoa fez com que ela desanimasse, fez com que ela olhasse e dissesse assim: eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas esses crentes não prestam. Eu acredito que você já ouviu falar. Alguém já falou isso para você? Já ouviu alguém falar disso? Muitas pessoas dizem assim: eu creio em Deus, mas aquele irmão ali, os crentes, não prestam. Eu já vi, meu irmão, pessoas dizendo assim: eu jamais quero ir para o céu, onde vão adorar, cheio de gente que fala mal dos outros, cheio de gente ruim. Eu quero dizer uma coisa: cristão, nós somos pessoas ruins mesmo. Nós somos pessoas ruins, porque se não fosse a graça do Senhor, nós não seríamos salvos. Mas nós devemos viver de uma maneira que as pessoas, o mais simples de todos, olhem para nós e digam assim: aquele é um homem de Deus, aquele é uma mulher de Deus. Porque quando você começa a ser visto como um homem ou uma mulher de Deus, as pessoas vão chegar para você e vão pedir conselhos. As pessoas vão chegar para você e vão dizer assim: ora por mim, eu não creio, eu ainda não sou próxima de Deus, mas ora por mim. Eu vou lhe contar, para nós finalizarmos, o testemunho que Deus vai operar ainda mais. Eu, no meio do ano passado, comecei a estudar direito. E na universidade onde eu faço, na Unifor, a gente conhece muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas, e eu fui criando amizades com muitas pessoas. E dentre essas pessoas, uma vez, um jovem, um amigo, né? Agora amigo, ele veio para mim e a gente começou a conversar. Eu na verdade eu nem introduzi Jesus, mas a maneira como eu falava, da maneira como eu me portava, ele disse assim: tu é crente? Aí eu disse assim: mas sim, eu sou um cara perdoado por Deus, um homem perdoado por Deus. E a partir dali a gente começou a conversar, ele começou a tirar dúvidas a respeito da fé. Ah, por que não pode isso? Por que não pode fumar? Por que não pode fazer isso? E eu fui respondendo a ele, e fui dizendo a ele: olha, cara, olhe para Jesus. Não olhe para o que as pessoas fazem, porque as pessoas são falhas, eu sou falho. Olhe para Jesus. E quando foi no começo desse semestre, eu nunca mais tinha falado com ele. E quando foi há uns dias atrás, eu respondi algo dele no Instagram. E ele disse assim: cara, quando é que tu vai me levar na igreja? Porque eu estou me aproximando de Deus, eu quero me aproximar de Deus. E agora, sexta-feira, eu vou levar ele para um lugar que a gente vai falar de Jesus. E isso é uma introdução a algo que eu creio que Jesus vai tocar na vida dele. Ele vai se tornar um grande ganhador de almas. Mas tudo isso está acontecendo porque um dia ele conversou comigo e ele olhou para mim como um homem de Deus. Ele disse assim: eu quero ser também um homem de Deus. Eu quero ser também um servo desse Jesus, desse Cristo que nos transforma, desse Cristo que me liberta. Ele busca libertação. E eu disse para ele: cara, Jesus vai te libertar. Então, que nessa noite você saia daqui querendo viver de uma maneira que agrada a Deus. Essa é a minha oração ao Espírito Santo todos os dias.